Bom dia, pessoas. Bom dia, bom dia. Tô chegando 3 minutos antes. Ai, deixa eu pegar aqui uma luz mais blogueira. Tô chegando 3 minutos antes para dar tempo de vocês entrarem, porque hoje o assunto é muito importante. Vou falar de ferritina. Vocês pedem muito, perguntam muito sobre isso. Aqui eu vou até deixar fixado, porque eu sei que o povo vai entrar depois e vai ficar perdido. Pronto. Vamos falar de ferritina, galera. Bom dia, Paula. Bom dia. Ai, Paula, vou falar de ferritina, ó. Espero que já tenham entrado em contato com você, pro ferro. E eu preciso falar com você, hein? Hoje eu vou te chamar aqui no WhatsApp. Oi, Ivan, bom dia, bom dia. Oi, Dal, bom dia, galera. Eu vou falar de ferritina porque, além de receber muitas perguntas aqui, né, sobre ferro baixo, ferro alto, ferritina e ferro, etc., a quantidade de pessoas que recebo no consultório com alteração no ferro é praticamente diária, né? Então, realmente existe uma emergência aí para as pessoas entenderem, porque a ferritina, ela participa, né, tanto o ferro quanto a ferritina, ela participa de todas essas nossas produções hormonais, de enzima, inclusive afeta até no nosso sono, tá? Então eu vou falar um pouco com vocês sobre isso. Galera que tá falando que é do Guerrilha Way, tá aqui, me conheceu lá. Gente, hoje tem 8 horas de live. Sem parar, a partir de 12h50, com o senhor Ítalo, eu vou estar lá também. Ai, já tô até preparando meu psicológico para isso, tá bom? Mas daqui a pouco a gente vai se falar. Olha só, quanta gente falando aqui, eu tenho problema da ferritina. É isso mesmo, galera. Vamos começar então, vamos lá. Primeiro, vocês precisam saber que ferritina não é ferro sérico, tá? Ferro sérico é o ferro que está circulando aí no seu sangue. E ferritina é uma proteína de reserva hepática. Foi? Então, eles são diferentes. Então, você pode ter um ferro circulante normal, mas você pode ter uma ferritina baixa. Geralmente é isso que acontece. E, mesmo você tendo ferro sérico circulante normal, com a ferritina baixa, você vai ter todos os impactos de uma desregulação por causa do ferro, impactos, sinais e sintomas, tá? O que acontece? Com a ferritina baixa ao longo do tempo, você vai evoluir para uma anemia. Então, por exemplo, uma pessoa que apresenta anemia, ela está sempre com a ferritina baixa, né? Ela ficou aí 1 ano, 2 anos com a ferritina baixa, por isso que ela apresenta anemia. Então, o que eu quero que vocês entendam, o valor laboratorial, ele é muito bizarro, né? Quando você pega o exame de laboratório, lá fala assim, ferritina valor ideal, de 11 até 300 nanogramas por ml. Como assim? Uma pessoa que está com a ferritina de 12, ela é a mesma pessoa que está com a ferritina de 299? É óbvio que não. Então, eu oriento inclusive isso no Guerrilha Way, que vai começar hoje. A primeira semana, eu estou falando justamente de vitaminas, porque sem elas você não emagrece, sem elas você não dorme bem, sem elas você não ganha massa muscular, tá? Então, o que você precisa sempre olhar no seu exame de sangue, lógico que você não é médico, você não vai se autoavaliar. Mas você precisa entender que aquele valor do laboratório é um valor do laboratório, ponto, né? Eles pegam lá uma galera, fazem uma média e falam que aqueles valores são os ideais. Só que para você ter uma noção, entenda, sempre fique na mediana. Então, na mediana, no caso desse laboratório, seria com uma ferritina de 100, tá? Esse laboratório que fala de 10 até 300, ok? Então, valores ideais de ferritina para esse laboratório, 100. O que eu, Priscila, aceito, tá? Eu gosto de valores entre 70 e 110. Abaixo de 70 já temos problemas, acima de 110 pode ser problemas também, que eu vou falar disso um pouco mais para vocês, tá? Então, qual é o primeiro órgão a ser afetado por causa da redução da ferritina? Sem sombra de dúvidas, a nossa glândula tireoide, né? Então, a tireoide é um dos primeiros a serem afetados por causa da baixa de ferritina. Para a gente produzir, para a gente fazer a conversão, né, na verdade, do T4 para o T3, para esse T3,
ele ir para a corrente sanguínea e ser acessado, né, ser acoplado ao receptor para fazer o seu corpo funcionar, é o T3 que faz teu coração bater, tá? Para esse T3 fazer isso, ele precisa do ferro. Além disso, a enzima M, a enzima TPO da tireoide, ela é uma enzima M. Ela precisa de ferro. Então, muitas das vezes, a tiroidite de Hashimoto pode ser também em decorrência por causa de uma baixa de ferritina. Então, esse é o primeiro ponto que vocês precisam ver, tá? Que, no meu ponto de vista, é a parte mais importante do corpo. Não é desmerecendo os outros órgãos, mas é a tireoide que faz todos os outros órgãos funcionar e vocês precisam cuidar muito bem dela. Ainda vou fazer uma live para vocês só de tireoide, tá? Então vamos lá. Primeira questão, tireoide. Outro ponto, baixa de ferritina. Quais são os sintomas? Cansaço é o primeiro deles. Queda de cabelo. E aí eu quero que vocês pensem aqui junto comigo. Vamos pensar junto comigo com tudo isso que eu tô falando. Cansaço, fadiga, eu fiz uma lista, que é um monte. Queda de cabelo, depressão, intolerância ao frio, pode ser baixa de ferritina, cabelo quebradiço, diminuição da recuperação muscular, né? Então aquela pessoa que tenta ganhar massa muscular, não consegue recuperar bem depois do treino, pode ser baixa de ferritina, né? E a gente tem que pensar também se esse indivíduo ele não é um atleta. Então assim, pessoas que fazem muita atividade física de alto impacto, né? Corredores, ultramaratonistas, crossfiteiros que são realmente atletas, por causa do impacto pode acontecer hemólise. E aí ele pode ter aí também uma ferritina baixa. Agora vamos lá, cansaço, fadiga, intolerância ao frio, queda de cabelo, desequilíbrio de qual dosha do Ayurveda? Eu não vou falar. Eu quero que vocês escrevam aqui para saber se vocês estão ligados no que eu tô falando de Ayurveda. Ó, eu testando vocês. Queda de cabelo, cabelo muito seco. Qual é o desequilíbrio de qual dosha do Ayurveda, galera? Não me decepcione. Muito obrigada, Mel. O Vata. Vata é ar e éter, né, pro Ayurveda. Então, quando a gente está em desequilíbrio, a gente fica num estado mais de ar, né? A gente tem mais fadiga, tem tendência à depressão, tem cansaço, tem intolerância ao frio pra caramba, tem queda de cabelo, cabelos quebradiços, desequilíbrio de Vata. Isso que eu tô falando agora não é ciência, é uma constatação minha. Todos os meus pacientes que têm desequilíbrio por causa de ferritina baixa, eles desenvolvem desequilíbrio de Vata, tá? Então quem é do Ayurveda, quem tá lendo aí, quem comprou meu livro e tá lendo, quem tá se interessando pelo assunto, prestem atenção caso vocês tenham esses sintomas. Caso vocês tenham desequilíbrio de Vata, preste atenção na sua ferritina, tá bom? Então vamos lá, para queda de cabelo, o ideal seria ter uma ferritina acima de 40. Para o cabelo crescer, o ideal seria uma ferritina acima de 70. Então a média, por isso que eu falei, é em torno de 80, tá? Eu gosto de uma ferritina de 80. O que pode também reduzir essa sua ferritina, né? O que causa essa redução de ferritina? Claro que vegetarianos e veganos, né, que não comam, não suplementem, na verdade, ferro, para os vegetarianos nem tanto, né? Alguns vegetarianos eles conseguem dar conta do recado, mas a maioria dos veganos é um pouco mais difícil. A Mandi Tomás, ela até tem um e-book também que ela vende aí sobre veganos e vegetarianos, tá? É bem legal aí, quem for vegano ou vegetariano, ter esse e-book. Então, vegetarianos e veganos podem ter alteração. Mulheres que menstruam demais, né? Muito fluxo, tá? Menstrual também reduz a ferritina. Ferritina de 14 é horrível. Gastrite atrófica autoimune também pode causar, né? Pode causar, não. Ela causa uma redução de ferritina. Bem lembrado, Júlia, bariátrica. Então, todos os bariátricos têm alteração não só na ferritina, né? Tem alteração também nas outras vitaminas, mas na ferritina é muito grande essa constatação, né? Porque altera ali a digestão, enfim, tem que suplementar, tem que ter... Gente, o que acontece? O paciente bariátrico é um paciente que ele fica jogado de escanteio, né? Ele vai lá, faz a cirurgia, faz tudo que ele tem que fazer depois, né? Faz lá a dieta dele com nutri, faz acompanhamento, nananã.
Depois que acabou, acabou. Um beijo, tchau. O bariátrico é um paciente que tem que ter acompanhamento para o resto da vida dele, com o nutricionista e com o endocrinologista também, né? Que, de um certo modo, isso acaba evoluindo para alterações tiroidianas. Então, o bariátrico tem que ter acompanhamento, ok? Outra coisa. Priscila, eu como carne todo dia, eu sou onívoro, mas eu tenho a vitamina baixa. Vocês sabem que a maior fonte de ferro é carne, né? E aí a pessoa come carne e tá lá abaixo. Por que que isso acontece? Polimorfismo genético a pessoa pode ter, disbiose, então desbalanço de bactérias intestinais também vai impactar, né, nessa questão da digestão. Então tudo aquilo que eu falei na live de distensão abdominal tá valendo para aqui hoje também. Que a distensão abdominal nada mais é do que um reflexo da disbiose, do desbalanço de bactérias intestinais. Então, estresse, né, alteração de sono, uso crônico de antibiótico, anti-inflamatório, também doenças crônicas, claro, né, doenças crônicas, doenças autoimunes. Tudo isso vai levar à desbiose. Entendem que é um ciclo que uma coisa vai retroalimentando a outra? Então, tudo isso tem que estar bem alinhado porque estamos todos conectados, né, com todos os nossos órgãos e o ponto central dessa conexão é o nosso intestino. Inclusive, isso é o que a Ayurveda fala, né? Todo tratamento ayurvédico, ele começa pelo intestino. Seja um tratamento de consciência de mente para melhorar os gunas mentais, ou seja um tratamento para melhorar os doshas, que também interferem nos gunas mentais, tá? Assistam minha live sobre clareza mental para vocês entenderem o que é guna. Então, o ferro M, que é o ferro que vem aí da carne, é o ferro mais bem absorvido, mas se você tiver desbiose, sinto muito, você não vai digeri-lo bem. Para a Ayurveda você não é o que você come, para a Ayurveda você é o que você digere, tá? Já os vegetais verdes escuros, algumas castanhas, né? Eles têm o ferro não M. Por isso que os vegetarianos, de certa forma, eles não têm muita deficiência de ferro, caso eles não tenham desbiose. Uma dica que eu dou é, para aumentar a digestão desse ferro, água com limão, ou um suco, ou limão espremido na salada, né? Ou um suco que tenha muito limão, suco de maracujá, um suco de acerola, na hora do almoço, na hora do jantar também, tá? Que ajuda a aumentar a absorção do ferro não M e do ferro M também, logicamente, ok? Suplementação. Eu costumo suplementar sempre com ferro quelado. A maior parte dos estudos que a gente vê de suplementação, e o suplemento geralmente dá certo, é o sulfato ferroso, que é o que a gente encontra na farmácia. Eu não gosto. Primeiro, o sulfato ferroso, geralmente os que vendem prontos, ele causa muita alteração do trato gastrointestinal. Então, diarreia, constipação, dor no estômago, algumas pessoas têm por causa da suplementação de ferro. Então, eu não costumo fazer com sulfato ferroso. Eu não estou dizendo que ele não funciona, eu não gosto. Eu prefiro fazer com ferro quelado em doses pequenas, 10 miligramas, 20 miligramas, 1, 2 vezes ao dia, vai depender do meu paciente, tá? Então, assim, para grávidas, eu faço 1 vez ao dia. Para pessoas que não são grávidas, né, mulheres ou homens, eu faço 2 vezes ao dia. A gente ainda está só na ferritina baixa, ainda vou chegar na ferritina alta, que vocês vão cair para trás. Então, aquele paciente que está com uma ferritina de 5, de 10, de 15, sinto lhe informar, vai dar merda, tá? Eu tô com um caso aqui no consultório de depressão, aqui no consultório, eu tô em casa, mas meu consultório agora é aqui em casa, né? De depressão, e a ferritina dela tava 5, ó, há séculos. E aí junta a ferritina baixa, alteração tiroidiana, menopausa, é óbvio que vai evoluir para depressão, né? Depois eu até mostro esse exame para vocês, que ele tá aqui comigo aqui em casa. Então, fechou. A ideia é essa, né? Suplemento sempre com ferro quelado. Paciente que não responde bem à suplementação de ferro no consultório, né? A gente está fazendo tudo certo, ele não responde bem. Eu mando para o hemato para ver se existe a necessidade de fazer intravenoso ou muscular, tá? Eu prefiro não entrar na parte dos hematologistas. Então, algumas doenças hematológicas, obviamente, eu não vou falar aqui, porque compete ao hemato. Com a nutrição, com a medicina preventiva, com a endocrinologia, a gente faz a suplementação dessa forma, tá? Então, se você tem, sei lá, a ferritina de 5, já fez de tudo, não deu certo, procura um hemato, que pode ser, inclusive, doença genética. Quando eu subir essa live aqui para o meu canal do IGTV, eu vou colocar para vocês um trabalho que fala sobre todas as doenças genéticas do metabolismo do ferro, tá?
Bom, ferritina baixa é isso. Agora vamos para ferritina alta. Preste atenção, gente. Ferritina alta nem sempre significa que você come muito ferro, né? Não significa que você come muita carne vermelha. Ferritina alta é um sinal de inflamação. Seu corpo ele está te sinalizando que você está altamente inflamado, tá? Se a ferritina alta ela for por uma doença genética, por exemplo, hemocromatose, né? É uma alteração genética congênita que você tem um aumento de estoque de ferritina. Você tem que tratar com hemato. Às vezes eles mandam fazer sangria, né? Você vai lá, doa sangue e aí reduz essa sua ferritina, tá? Não é dessa doença que eu vou falar. Estou falando de ferritina alta e inflamação. Então, geralmente, a ferritina alta, ela é um indicador de inflamação crônica de baixo grau, que está, inclusive, junto com PCR alto, tá com fibrinogênio alto também. Então, a pessoa tem outros marcadores de ferritina alta, tá? Então, acima de 100, acima de 120, já fica com o pé atrás. Ferritina de 500, então, não tem nem o que a gente conversar, né? Qual o problema da ferritina alta? Ela leva a pessoa, né? Geralmente ela acontece também por síndrome metabólica. Mas o fim do paciente, desculpa eu falar isso, mas que tem ferritina alta é doença cardiovascular ou câncer. Isso está documentado na ciência, tá? Todos os trabalhos mostram que ferritina alta gera inflamação, que leva à doença cardíaca e leva ao câncer. Então, se você tem ferritina alta, se você tem alguém na família com ferritina alta, conversem com essa pessoa, porque realmente essa é a hora dela começar o tratamento, enquanto a doença ainda não se instalou. Para o Ayurveda, a gente tem 6 ou 7 estágios de doença. Então, até a doença chegar, a última, a gente passou por vários desses estágios. E a ferritina alta é um desses estágios, tá? Ferritina alta pode ser também marcador de testosterona baixa, porque testosterona baixa também inflama, tá? Esteatose hepática, então geralmente quem tem ferritina alta já está com um fígado gorduroso, já tem esteatose hepática. A ferritina alta também pode ser, se ela estiver associada ao gama-GT aumentado, ela também pode ser um indicador de cálculo, né, na vesícula, que obviamente está inflamando o seu fígado e está inflamando o seu sistema. Vocês prestem atenção no que eu estou falando. Ferritina alta não é marcador de doença. Como é que eu vou dizer? Ela te dá uma premonição do que vai acontecer, tá? Essa live não é sobre câncer, eu não falo sobre câncer. Então, esteatose hepática, cálculos na vesícula, tudo isso pode ser a alteração da ferritina. Ai, Priscila, tá bom. E aí, como é que eu faço agora? O que eu faço para reduzir essa ferritina, já que a ferritina alta é preditor de maior mortalidade? Dieta. Não tem outra opção, tá? Você vai ter que fazer uma dieta que quele o ferro. O que é isso? Você precisa pegar nutrientes que vão se ligar no ferro, vão quelar nele, vão tirar ele da onde ele está. Tem muito ferro, então a gente precisa reduzir isso do fígado. Um mineral maravilhoso que quela ferro é cobre. Então, geralmente, em pacientes que têm ferritina alta, eu faço cápsula com alguns minerais quelantes, né? Cálcio, cobre. Faço cápsula manipulada e mando ele ingerir essa cápsula junto à alimentação dele. Logicamente, retiro carne vermelha, né? Se o paciente conseguir ficar um tempo vegetariano, melhor para ele, tá? Então, essa é uma opção. Uma dieta vegetariana seria a melhor opção. E junto com essa dieta vegetariana, cápsulas que ajudem a reduzir o ferro. Então, eu gosto de usar cobre, eu gosto de usar cálcio, eu gosto de usar quercetina, tá? A gente tem que avaliar a questão do polimorfismo que eu já falei, a sangria já falei, e aí esse paciente a gente precisa sempre pensar em desinflamar, né? Paciente com ferritina alta é paciente que está muito inflamado e vai evoluir para uma doença, como eu já falei, cardiovascular ou câncer, tá? Então, o que a gente faz com esse paciente? O que quela ferro? Café. Então, aquelas pessoas, por exemplo, que têm ferritina baixa, que tomam cafezinho depois do almoço, eu falo, olha, pode ir parando. Vai tomar seu cafezinho só daqui a 1 hora. Então, tomar cafezinho depois do almoço é interessante para quem tem a ferritina alta, tá? Chá preto, chá verde, alimentos ricos em cálcio, né? Então, antigamente, na nutrição antiga,
tinha-se uma recomendação que era tomar um copo de leite logo depois do almoço e do jantar, que é para reduzir o ferro. A gente não precisa fazer isso, tá? Até porque isso vai causar uma desbiose no indivíduo. O que a gente faz são vitaminas mesmo manipuladas. Então, fibras também ajudam a reduzir ferro, né? Pectina presente na maçã e na pera. Então, por exemplo, começar o dia com café da manhã, com aveia, que é rica em fibra, e uma fruta rica em pectina é interessante também para esse paciente, para todos nós, né? Porque melhora também as questões de biose. Chocolate também é interessante, então pode colocar. Eu sempre gosto de colocar um chocolatinho depois do almoço, depois do jantar, para algumas pessoas que não têm alteração no ferro. E para quem tem o ferro alto também é interessante. Manipulados. Eu gosto de Altilix, né? O SAMI, a trífala do Ayurveda também é interessante, também melhora essas questões digestivas, então ajuda a quelar ferro e reduzir ele. Ácido alfa-lipoico e NAC, tá? Já o paciente que tem ferritina baixa, a gente usa muito em Ayurveda rapadura. Rapadura é um alimento que ninguém olha para ele e ele é riquíssimo em ferro. Então, por exemplo, um paciente que está fazendo comigo um tratamento para aumentar a ferritina dele, um vata descontrolado, eu sempre coloco um mingauzinho anti-vata de manhã, quase que sempre, posso pôr uma proteína ou não nele, não no mingau, e coloco rapadura. Né? As pessoas, eu não sei o que aconteceu com a cabeça de vocês, que vocês evoluíram aí para um... Aí, a Ale acabou de falar. Ale, nossa live, hein, Ale? Ali acabou de falar, quem tem ferritina alta toma café depois do almoço, exatamente isso. Então, assim, a rapadura é um alimento que ninguém presta atenção nele, né? Um alimento super importante, talvez só porque, lógico, ele tem muito açúcar, né? Pra você se entupir de rapadura. Você pega a rapadura e dá uma raladinha em cima do seu mingau de manhã, tá? É interessante para fazer esse ferro subir. Então, paciente que tem hipocloridria, isso aqui é um tratamento interessante para paciente que tem hipocloridria, né? Tem uma digestão ruim, porque falta ácido clorídrico nesse estômago. Fazer a água com limão de manhã é interessante. Inclusive, acabei de postar nos stories. Água com morna com limão em jejum melhora quem? Melhora quem? Melhora o vata. Se eu tô falando que esse desequilíbrio é vata, quem eu quero melhorar? O vata. Então, geralmente, o vata, ele vai ter hipocloridria, tá? A gente tem que ver se o paciente não tem gastrite atrófica autoimune, né? Tem que avaliar isso, questão de exame de sangue. Doença celíaca, doença de Crohn, com certeza também vai causar problema, né? Vai reduzir aí a digestão do paciente de B12. Eu vou fazer uma live de B12 para vocês. De B12, de ferro e desbiose. Então, aquilo que eu falei, né? O cobre, eu gosto de usar muito com cálcio. E não adianta, gente, só avaliar o ferro sérico. Tem que avaliar também, tá? A ferritina. É isso, galera. Espero ter ajudado vocês. Se você for leigo e acabou de chegar aqui, vai com calma, né? Vai lendo as coisas com calma no Instagram, vai vendo os IGTVs, vai vendo as lives com calma. Se você é nutricionista ou médico, guarde essa live dentro do seu coração. Porque a gente, nós somos os profissionais que conseguimos reverter o quadro desse paciente, né? Se um paciente com ferritina de 500, ele tá te procurando, é porque ele tá querendo ajuda. E aí a gente precisa muito saber trabalhar dessa forma com esse paciente, né? A gente não se resume só a montar cardápio e prescrever medicação, tá, galera? Um beijo, até amanhã. Amanhã tem treino com a Fefe. E hoje ainda tem menos 50 toneladas, 8 horas de live, tá? Haja café. Beijo!